activities that will be happening. Glória Amen. a Deus. Glory be to God. Amém. Abra aí a sua Bíblia comigo. Open up your Bible with me. Glória a Deus. Êxodo capítulo 3. In Exodus chapter 3, Quero compartilhar uma palavra com você. I want to share a word with you. Êxodo capítulo 3. Em especial aqui quero dar boas-vindas ao pastor Eric, Especially I'd like to welcome pastora Pastor Eric, Cíntia. Pastor Cynthia. São amigos aí dos pastores Adriano, pastora Flávia. They're friends São de of São Pastor Paulo. Jakes and Pastor Flavie São from Paulo São Paulo. capital. Leva o nosso abraço, viu? Take her É hugs uma to alegria them. poder receber vocês aqui na Life Point nessa manhã. It's a Tá? great joy to welcome you here at Life Point this morning. Êxodo capítulo 3, Exodus chapter a 3, partir do verso 1. starting on verse 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, ou que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém? Amen. Glória a Deus. Feche seus olhos. Close your eyes. Pai, muito obrigado Father, thank you so pela tua much presença. for your presence. Obrigado pela tua palavra lida nessa manhã. Thank you for a word that was Que o read teu this morning. Espírito Santo May your Holy Spirit libere sobre nós liberate over tudo us aquilo que nós precisamos everything that we need ouvir, to hear. em nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. O fracasso não é o fim. Failure is not the end. Diga comigo, o fracasso Repeat after me. Failure não é o fim. is not the end. Quando nós olhamos para a história de Moisés, When we look at Moses' story, é muito fácil nós pensarmos na história de um homem que tinha tudo para dar errado. it's very easy to think of a story of a man that had everything Nasceu to num go tempo wrong. onde os meninos estavam sendo mortos. He was born at a time where boys were being murdered. Deus fez algo sobrenatural colocando ele na casa de Faraó, God did something supernatural, o placing him Faraó, o inside rei of do Pharaoh's Egito, house, o Pharaoh, mesmo the que king of tinha Egypt, ordenado matar todos os meninos hebreus que nasciam naquela época. the same that had all the Hebrew boys killed during that time. E de repente ele cresce Then he grows up, e poderia ser o futuro Faraó do Egito, and he could be the future Pharaoh futuro over rei Egypt, do Egito. the future king over Mas the nation. esse não era o plano de Deus para ele. But that was not God's plan to him.
Depois de 40 anos, After 40 years, ele entende o propósito para ele, he understands his purpose porque ele era hebreu de nascimento, because he was born Hebrew. e ele vê a opressão que o seu povo está sofrendo no Egito. And he sees the oppression his people are enduring. E aí ele mata um soldado egípcio. Then he kills an Egyptian Por causa soldier. disso, ele esconde o corpo desse soldado He hides that man's e body. ele foge para o deserto. And he runs to the desert. E a próxima fase de Moisés seriam 40 anos no deserto. And his next phase will be 40 years Aí in the você desert. pensa comigo, Now think with me. 40 anos num palácio, 40 years in a palace. depois 40 anos num deserto. Then 40 years in the É desert. muito fácil It's very easy sair do deserto e morar no palácio. to leave the desert and go to the palace. Mas sair do palácio But leaving the e palace morar no and deserto moving to the desert, nem sempre é fácil. it's not always as easy. E eu quero falar um pouquinho com você como lidar com a frustração. And I want to talk to you about frustration this morning. Eu não sei se tem alguém frustrado aqui nessa manhã. Tem? I don't know if there's anyone here who's frustrated here this Rapaz, morning. vocês vão pregar para mim. You're going to preach to me. Tem alguém then. frustrado aqui? Levanta a Anyone mão who's assim been para eu ver. frustrated here this A morning? palmeia aqui não tem ninguém, Here pastor. in the middle, no one, Pastor. Rapaz, Oh my God. depois eu quero marcar um gabinete. You know, I want to meet Vocês with orar y'all. comigo. You need to pray for me. Tem alguém frustrado aqui? Anyone here who has ever been frustrated? Impossível It's impossible alguém não se frustrar. for someone not to be frustrated. Impossível It's impossible alguém não passar por essa vida for someone to go through this life e não ter o resultado que espera. and not have the result that they're expecting. Mas o meio aqui, irmãos, não tem ninguém But here in aqui. the middle, Vocês vão no sofrer one. comigo nessa You're mensagem. going to be very hard on me this morning. Vão sofrer comigo. Going to be hard. Fracasso não é pecado não, tá, gente? Failure is not a Porque sin, o pessoal okay, fala people? assim, eu fico com medo de levantar a mão, People porque like I'm afraid of raising o my pastor hand pode 'cause, achar you que eu know, sou um pecador. É pastor claro que might você think I'm a é. sinner. Sure you are. Todos aqui somos, irmãos. We all are. Começar de mim, que sou o pior deles. Starting with me, I'm the worst Todos of nós them. somos pecadores. We're all sinners. Amém? Amen. Graças a Deus que o sangue de Jesus nos purifica. Thanks be to God E that se the blood of Jesus confessarmos o nosso purifies us. pecado, Ele é fiel e justo And if we confess para our sins, nos He's faithful purificar, and righteous to nos purify limpar de toda a injustiça. and cleanse us from all unrighteousness. Então, fracassar, irmão, não é pecado. So Diga comigo, failing- fracassar So repeat after me. Failing não é pecado. is not a sin. Então você precisa aprender a lidar com o fracasso, But you must know how to a handle lidar com a failure, frustração. to handle frustration. Não há vida humana na terra So human life on earth que não tenha experimentado um fracasso. is always going to be walking with Cedo ou failure. tarde, Sooner or later, todos nós lidaremos com alguma perda, we're all going to handle some experimentaremos loss. derrotas, We're going to go through losses, fracassos na vida. failures in life. É natural que muitas pessoas são conhecidas It's natural that most people are known pelos fracassos by their que failures cometem. that they go through. E às vezes passam uma vida inteira frustrada. And sometimes they spend a whole life frustrated. Eu não sei se aqui tem alguém que... Você gosta de futebol? Tem alguém que gosta de Anyone futebol? here likes soccer? Rapaz, o povo hoje não quer levantar a mão de jeito People nenhum. this Tem um morning don't negócio want to raise their estranho. hand. This is weird. Meu Deus, pelo My amor. God, for the love of God. Né? Tem alguém que gosta de futebol? Anyone here like Não é soccer? pecado também, irmão. Não é That's pecado, also not a não. sin, okay? Talvez você veja de uma igreja, Assembleia de Perhaps Deus, you assim, came from a bem very, strict como a church, minha mãe veio, muito... like my mom did back in the day. Né? Mas ok, But that's okay. that's ok. Tudo bem. Não é pecado, amém? It's not a sin, amen? Futebol, Soccer. torcer pro Flamengo. Aí. O Vasco tá bem, mas eu vi uma postagem essa semana dizendo que o I saw some Putin, posts of talking about o the Putin, Brazilian que é Championship, o presidente lá da Rússia, talking né? about the Russian Diz president que ele é o Vladimir Putin, pior homem do mundo. says that he's the worst man in the world, E diz que os outros 11 estão jogando no Vasco. and says that the other 11 are playing for this Meu rival soccer Deus! team. É difícil, irmão. It's hard, Não vim aqui brothers. para falar de futebol, mas I'm diz not que se here to cair talk mais vai about passar soccer. da camada do pré-sal. But they say, it's going bad for you. Tá difícil, né? Mas ok, irmão, faz parte. But that's a part of it. Porque... Ainda bem que a minha esposa não está aqui. It's because my wife ain't here. Mas quem não se lembra de um jogador camisa 10 chamado Zico? But who doesn't remember Todo a flamenguista aí player, conhece o Zico. soccer player called Zico? Você lembra do pênalti que esse cara perdeu? Do you remember the penalty that Quem guy se lembra? missed? Who remembers that one? Mas o Zico foi um dos melhores jogadores de futebol do planeta. But he was one of the best soccer players in the Mas planet. ele fracassou em
não fazer um gol, but he failed mas once. ele fez centenas deles. But he did hundreds of the goals. E ele conquistou muitos títulos com os gols que ele fez. And he won many titles Mas with porque his ele perdeu um goals. pênalti, e até hoje eu acho que quando um flamenguista encontra com ele, rapaz, aquele Because he pênalti. missed one penalty, everybody's going to go to him and be like, but that one. Porque a gente gosta de lembrar do fracasso na vida das pessoas. Because we like to remember people Mas nem of their sempre failures. gostamos de elogiar But we don't as always like to conquistas que compliment elas estão tendo. the accomplishments Não é they verdade? have, right? Então, o fracasso, irmão, não é pecado e o fracasso não é o fim. So failure is not a sin and is not the end. Nós precisamos aprender, We must learn, ter habilidade para lidar com o fracasso. have the ability to deal with failure. Porque o fato de você ser bem-sucedido em uma área Because the fact that you're successful in an da sua area vida of your life, não significa que você tem que ser bem-sucedido em tudo. it doesn't mean that you have to be successful Não é everywhere. porque você é bonito que você tem que ser rico, It's irmão. not because you look good that you must be rich. Tem gente que acha, porque eu sou bonito, eu tenho que ser rico. E os Some feios, people então, think I coitados dos look feios, good irmão. and I must be rich. What about the Tem ugly feio people? rico, tem feio pobre. There are people who are ugly, that are rich and poor. O fato de você ser bem-sucedido numa área não significa que você é bem-sucedido na outra. The fact that you're successful in an area doesn't Eu mean that you're conheço going to be pastores, successful irmãos, somewhere else. que são muito conhecidos pelo ministério que têm, I know pastors who are very well known by their ministry, mas fracassaram na família. but they failed in their family. Podemos ir para a Bíblia, eu poderia citar muitos exemplos We could go to the Bible, I could quote you many de muitos examples personagens bíblicos, of biblical characters que assim como Moisés, that just like Moses, foi bem-sucedido em uma área e fracassou em outra. were successful in an area but failed somewhere else. Então nós não podemos achar que o fracasso é o fim. So we cannot think that failure is the E end. nós vivemos num tempo onde nós somos cobrados a ter resultados rápidos. And we live at a time where people want quick O results. tempo está acelerado. Time is just speeding up. E as pessoas cobram resultados rápidos. And people are after speedy results. Deus te chamou para o ministério God called you into e ministry, você começa ali com uma reunião, and then you start with a ou um meeting pequeno grupo, with a small group, e as pessoas começam a vir. and people start coming, Aí tem 3 meses, and then 3 months go 6 by, meses, 6 months, tem 10 there are pessoas, 10 people, 15 pessoas. 15, Aí o pessoal à sua volta começa, será que foi Deus mesmo que te and people chamou, around you are irmão? like, but did God call you? Mas já tem um ano aí, você só tem 20 pessoas congregando com você. You only have 20 people after a year? Quem disse que quantidade de cadeira determina o tamanho do meu ministério? Who says that the amount of chairs determines the amount Quem of disse que a time on quantidade ministry? de pessoas que sentam num prédio determinam o tamanho da minha influência? Who said that the amount of people in a building Ter are going to multidões determine não my significa influence? ter influência. Having crowds doesn't mean having an Eu conheço influence. pessoas que têm congregações de 100 membros. I know people who have E eles são 100 mais people in their influentes do que church, alguns que têm congregação de 1000. and they're more influential than those with 1,000 O in fato de their ele ter church. 100 não significa que ele está fracassando. The fact that they have 100 doesn't mean they're E eu estou failing. citando esses exemplos porque nós estamos dentro de uma igreja. And I'm giving you these Mas eu examples poderia because this is a citar church. exemplos na vida empresarial, But I could give you one in the business world, no casamento. in marriage. Nós somos cobrados We're always going a to ter be sought resultados after, rápidos. having quick results. Eu confesso que teve um tempo, irmãos, que eu quase fui embora. And I confess there was a time I almost Entreguei a left. chave aqui para o pastor Cleito e falou, se vira aí, Gave the pastor. keys to Pastor Clayton said, it's yours. Quase que eu entrego a chave para ele, cara, se vira Almost gave him aí, the keys and said, cuida "Just desse povo you aí que do it. eu vou embora. Take care of those people because I'm gone." Porque pessoas que não conquistaram nada ficam cobrando da gente conquistas que nem eles ainda têm. Because people who have not made anything are going to want us to make things that they don't have. E às vezes a gente se sente pequeno, And sometimes we feel so small, fracassado, failures, porque a pessoa chegou tem 2 anos because people got here after 2 years e ela já tem um green card. and they already have a green card. Aí você está há 30, And you've been here for 30 não tem ele ainda. and you don't have it. Estou falando para alguém aqui? Am I speaking to someone here? Isso não significa que Deus não é com você. That doesn't mean that God's not with you. Ah, Deus agora é só, pastor, Deus agora é só é com quem tem driver license. Oh, Pastor, God is not only with those who have a driver's license. Vamos embora, irmão, vamos fechar o prédio, Let's vamos leave, embora. let's close the building, let's just go. Mas tem que saber dirigir. But you need to know how to drive. Eu acho que o anjo não entra no carro de quem não dirige. I think the angel Se isn't ele going for to the querer car dirigir, of o those anjo who fala, don't know não, how to não, aí drive. não, Don't do that. Não é verdade? Isn't that the truth? Não estou dizendo com isso que nós vamos permanecer
sem buscar alternativas I'm not saying that you should remain para without resolvermos looking for situações alternatives que podem trazer algum dano para a nossa vida. to fix situations that could bring us Mas nós damage. vivemos num tempo onde somos cobrados a ter resultados rápidos. But we're living in a time where people demand from us quick results. Você não precisa ficar debaixo dessa pressão, You don't need to be under pressure porque nós vivemos no tempo. because we live inside of E time. dentro do tempo, And in time, nós vamos receber e viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. we're going to receive and live everything God has for our 2 lives. Coríntios In 4,16. 2 Corinthians 4, Veja que verse declaração 16, poderosa tem nesse versículo. look what a powerful declaration 2 in this Coríntios verse. 4, 2 Corinthians 4, verso 16. verse 16. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz nesse texto. Look at what Apostle Paul says in this Essa text, carta de 2 Coríntios 4, in 16. this letter of 2 Corinthians. Por isso não... Está todo mundo desanimado aí. Everybody's discouraged. Pelo amor, irmão. Por isso Come não... on, let's go. Ah, começou a animar. Now it's getting better. Por isso não... Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos o quê? Sendo renovados dia após dia. Olha que chave o apóstolo Paulo nos entrega aqui. Look at the keys that the Apostle Paul Não is giving us. nós não podemos desanimar, So we cannot lose heart. porque embora o nosso corpo físico, nosso exterior, Because even though our outer selves ele está se desgastando a cada dia, are going weary every o day, nosso interior inside of us, está sendo renovado. we're being renewed. Isso significa que, tão importante quanto cuidar do corpo físico, That means that as important as taking care of our physical bodies, é cuidar do nosso interior. is taking care of inside of Porque us. quando você cuida do seu interior, Because when you take care of what's inside isso of you, significa ter intimidade com Deus, and that means having intimacy with God, relacionamento relationship com o Espírito Santo. with the Holy Spirit. Tem pessoas que estão mais preocupadas com o exterior, There are people who are more concerned mas with how they fica look. tranquilo, irmãos, que vai se desgastar mesmo. But you know, brother, that's going to wear out. O nosso corpo físico, ele se desgasta. Our physical body wears out. O tempo vai chegar para todo mundo. Time's going to get here for Ainda everyone. que eu faça algumas aplicações de Botox, Even if I go through some Botox applications, ainda que eu faça uma harmonização, or if I do facial harmonization, uma lipo, né? or liposuction, Tranquilo, não tem nada de errado, não. Não é pecado nothing wrong também, with that. viu? Also not a Inclusive, eu sin, aconselho algumas okay? irmãs aí que tiveram Even some sisters, if you're tempinho, looking for it, if you have some time, alguns irmãos também. some brothers as Fica well. tranquilo, irmão, não tem But that's problema good. nenhum. You know, no problem. O que Paulo está dizendo, olha, What Paul's saying is, look, nós não podemos estar desanimados. we cannot be discouraged. Você não pode estar desanimado porque fracassou You cannot be discouraged because you em alguma failed área da sua vida. in some area of your life. O nosso corpo, ele vai se desgastar. Our body is going to wear out. E o nosso corpo tem tudo a ver com a nossa alma, And that has everything to do with our com soul, os nossos sentimentos, our feelings, com o nosso psique. with our psyche. Então, quem controla a sua alma, controla as suas So emoções. those who control their souls control their Então, você não emotions. pode ser controlado pelas suas So you emoções. cannot be controlled by your emotions. Paulo diz o seguinte, olha, interiormente nós estamos sendo renovados. Because Paul says, on our A inner cada self, dia. we're being renewed day by day. Eu não sei você, irmãos, mas tem algumas noites que a gente dorme cansado, I don't know about you, but some nights we just go to desanimado, bed tired, preocupado. weary, just E concerned. você falou, Senhor, eu quero entregar esse sono nas tuas mãos. And you say, Lord, I just want to give this sleep into Entrega your esse hands. problema. I want to give you this issue. Quando você levanta, parece que nunca existiu problema. Alguém já But viveu when you isso? get up, you're just so renewed. Porque There's no enquanto você problem está at all. dormindo, o seu interior está sendo o quê? Because while you're asleep, your inner self Por is isso que a Bíblia asleep. diz que Deus, aos seus, Deus dá enquanto... That's why the Bible says that you Mas não dá não é dinheiro não, irmão. Renovação. And that's not money, brothers. Interior. That's renewal, inner renewal. Porque enquanto você está dormindo, há uma guerra espiritual. Because once you're asleep, there's É spiritual o seu warfare. espírito e a sua carne lutando. It's your spirit and your flesh. They're Quem é que vai struggling, vencer? they're fighting. Who's gonna Quem win? tiver mais fortalecido. The one who's E stronger aí, como will você win. está buscando a Deus, And like you're você seeking está tendo God, intimidade com o Espírito you're Santo. having intimacy with the Holy Enquanto você Spirit. dorme, While you o seu sleep, espírito está sendo o quê? your spirit Renovado. is being renewed. Irmãos, o meu espírito já ganhou batalhas contra a minha carne que nem eu sei. Brother, my spirit has overcome O seu my flesh espírito in já ganhou battles that I batalhas don't know. contra
a sua carne, Your spirit has que nem overcome você battles sabe, with your flesh that you don't porque even aos know about. seus ele dá enquanto Because to his he gives Amen. while they sleep. Amen. que você possa entender isso. May you understand that. Você não precisa desanimar por causa de um fracasso. You don't need to be discouraged because of Todos failure. teremos em algum momento fracassos na nossa vida, We're all gonna have some failure in our mas lives. nós não viveremos de fracasso em fracasso. But we're not gonna live from failure to failure. Você vai viver de fé, hein? You're gonna live from faith de glória, to faith hein? and glory to glory. Fracasso pode fazer parte da minha história, da sua história. Failure might be a part of my story and yours. Se hoje nós tirássemos alguns minutos aqui para ouvir testemunhos, If we took some minutes here today to listen eu to sei some que nós teríamos testimonies, muitos, I know we'd have many de pessoas que em algum momento fracassaram, from people that at some point they mas se failed, levantaram, but they got up deram a volta por cima. and they turned their game around. Então Moisés, ele é um personagem bíblico que nos chama muita atenção, So Moses is a biblical character that really porque catches Deus our attention. aparece e fala com ele. Because God shows up and talks to him. Depois de 400 anos, irmãos, sem falar, After 400 years imagina without 400 speaking, anos o povo sem ouvir a voz de Deus. can you imagine for 400 years the people didn't hear the voice of Aí God? Deus aparece e fala com Moisés Then God shows up and speaks to e Moses dá a Moisés uma missão. and gives Moses a mission. E Moisés começa a entender aquela missão, ele tem algumas dificuldades no início, And Moses starts understanding that mission. He has some hard time mas in the Deus beginning. disse, olha, apenas fala que o eu sou te enviou. But God says, only tell them that I am has Então, sent todas you. as vezes que você quer resolver algum problema no seu nome, pode dar errado. So every time you try to fix a problem under your own Porque name, Deus era it might com go wrong. Moisés. Because God was with Moses, Ele pôde se apresentar diante de Faraó. he could present himself before Pharaoh. E todos nós, em algum momento, enfrentaremos fracasso. And at some point, we're all going to fail. E o que significa fracasso? And what does failure mean? É o sentimento It's a feeling de não ter alcançado o resultado que eu esperava. of not having reached the results that I expected. Eu espero um resultado, I expected a result, aí não acontece. and it doesn't happen. Aí eu me sinto um fracassado. And I feel like I'm a É failure. uma ação frustrada. It's a frustrated É algo action. que não se realizou. Something that not come Uma about. expectativa que não deu certo. An expectation that didn't work. Nós muitas vezes nutrimos expectativas pelas pessoas, Sometimes we nurture expectations uma with people expectativa em relação a algo que possa acontecer about something that might happen, e aquilo não se confirma. and that does not confirm Por itself. exemplo, For example, o brasileiro esperava que o Jair Messias Bolsonaro fosse reeleito, Brazilians expected for President Bolsonaro to be re-elected, mas ele não foi. but he wasn't. E aí muitas pessoas ficaram frustradas, And then many people got se frustrated. sentiram fracassadas. They felt like they were failures. Se a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus nós precisamos respeitar. But if God's will is sovereign, E we must entender. respect it and understand that. Não é o fim. It's not the O end. fracasso não significa o fim. Failure does not mean the E end. nós precisamos aprender a lidar com as nossas frustrações. And we need to learn how to deal with our frustrations. Você achou que seria feliz no novo emprego? You thought you'd be happy at your new job, Sofreu uma grande decepção. and you got this through this great Já está até com disappointment. saudade do emprego que você deixou. You even missed the old one. É. Mas não é o fim. But it's not the end. Às vezes nós nos sentimos pressionados Sometimes we feel pelas pressured, pessoas à nossa volta. Tomamos algumas decisões que não deveriam ser tomadas. and we make some decisions that we're not supposed to. E nós sempre nutrimos expectativas em relação a algo. And we always have these E às vezes expectations aquilo não about se something, confirma. and that does not confirm Aí vem aquele itself. sentimento de And impotência. then that feeling of being impotent comes. É uma resposta emocional And that's an que emotional nasce response dentro de nós that is born inside of quando us. certos desejos expectativas não podem ser cumpridos. When certain expectations of ours Aí tem cannot be muita gente que fulfilled, fica com raiva, and then a lot of people get angry. muita gente fica com as suas emoções abaladas. A lot of people have their emotions shaken. Então essa é uma das piores, é uma das maiores armas contra So this is one of the greatest weapons aquilo que against Deus pode fazer na sua vida. what God can do in your É a life. raiva, It's anger. é a ira. It's é a rage. mágoa. It's bitterness. E Moisés, ele passou 40 anos no palácio And then Moses spent 40 e years in ficou the 40 palace. anos. And then he no spent 40 deserto. years in the desert. E Deus preparando ele. And God was preparing him. E aí de repente Deus fala, vai lá.
Then God tells him, go. Fala com o faraó para deixar o meu povo ir. Talk to Pharaoh to let my people go. Aí você conhece um pouco da história, não vou me ater aos detalhes, And you know the story a little bit. I'm not mas going to go to você the já ouviu details. falar sobre as 10 pragas But you've heard que about foram the 10 lançadas no curses Egito. that were thrown over Egypt. Foram 10 tentativas There were 10 attempts para que faraó deixasse o povo ir. for Pharaoh to let the people go. Aí eu fico imaginando, irmãos, And then imagine, o brothers, bullying ou a raiva que Moisés the bullying and the anger that Moses enfrentou daquele povo. faced from those people. Porque no primeiro momento eles acharam que eles já seriam livres. Because in the first time they thought they would be free Aí already. Deus lança uma praga. Then God sends his curse. Aí faraó não deixa o povo ir. And then Pharaoh doesn't let the people Aí Moisés go. vai novamente. And then Moses goes Deus again. lança outra praga. And then God sends another plague. Faraó não deixa o povo ir. And Pharaoh doesn't let the people go. Terceira praga. Third plague. Faraó não deixa o povo ir. And Pharaoh doesn't let the people go. Na quarta praga que On Deus the lança sobre o fourth, Egito, that God sends over Egypt, Faraó não deixa o povo ir. Pharaoh does not let the A essa people altura- go. To that point, Pastor John, eu acho que o povo já estava ali chateado com Moisés. Pastor John, I think people were already Já mad devia estar at falando, esse Moses. camarada não foi Deus que falou com They're ele. like, God did not speak to Ele that não man. é um homem de Deus. He's not a man Ou of não é um God. He's not a profeta. prophet. Porque não está dando certo. Because things are not working out. Foram 10 vezes, irmãos, It were 10 attempts, que brothers, Moisés teve que se apresentar. that Moses had to present himself. E depois dessa 10ª vez o povo foi liberado. And after the 10th time, the people were let Então Moisés go. foi um homem que teve que aprender a lidar com o fracasso. So Moses was a man that com needed a to learn how to frustração. handle failure and frustration. Eu quero dizer para você que tem fracasso que é livramento. And I want to tell you that some failures Diga are comigo, tem deliverances. fracasso? Repeat after me. Some Que é failures livramento. are actually Eu deliverances. tenho um casal aqui da nossa igreja, There's a couple here from our church, discípulos nossos, disciples of ours, que sonhavam em comprar um imóvel who had a dream of buying this maior, real estate, this um imóvel larger melhor. place, a better place. E eles acharam um imóvel, And they found one. fizeram uma oferta. They put out an offer. E na hora de fazer o fechamento do negócio, And while they were closing a deu business, errado. things went wrong. E eles ficaram tristes, And they were sad. chateados. They were mad. E eu disse para ele, Deus tem algo melhor. And I told them, God has something better. Se não é essa casa, If that is not the house, Deus tem uma melhor para você. God has a better one for Passaram-se you. uns dias A few days went by. e eles vieram falar, pastor, And they came and o said, senhor tinha Pastor, razão. you were right. Nós achamos outra We found casa another house. e é muito melhor. And it's so much better. E aí eles fecharam o negócio And then they close up business. e habitam nela e vão ser felizes And para they live sempre. there and they're going to Aleluia. be happy after. Feliz para happily sempre, ever I don't after. know. I mean, I don't know about that one, but É, porque só sabe o que é casamento quem fecha a porta do quarto do lado de you dentro. only know what's marriage after you close the door from Mas the são inside. felizes, glória a But they're Deus. happy, glory be to God. Aleluia. Ficaram tristes porque They não got deu certo sad aquele negócio. Because that business did not Diga comigo, work. tem fracasso Repeat after me. There are failures. que é livramento. There are deliverances. É. Aleluia. Ó, ó o Hallelujah. pentecostal agora. All Pentecostals. Tem fracasso que é livramento. There are failures, there are deliverances. Você estava louco para fazer uma sociedade e deu errado. You were dying to go Levanta a into mão, society and glorifique, things irmão. went Fale em wrong. línguas estranhas. Glorify, Celebra, speak in porque tongues, pode ser um grande celebrate, livramento. because that could be a great deliverance Ah, for you. pastor, eu estava namorando, Oh, mas pastor, I was dating, but terminou. we broke up. Celebre, irmão, dê glória, Celebrate, porque por glorify. enquanto você está namorando, tem Because jeito de while you're terminar. dating, Depois que there's a casa, way to não end. pode. After you're married, you can't. É. Solteiros aí, For all the singles there. se não está dando certo, irmão, se você It's é not um homem ou working. mulher de oração, porque If you're a se man é or homem e woman of mulher de prayer, oração, Because if you are a person of está falando, prayer, Deus, faça a tua vontade, aí and you're saying, God, termina, your will be done, then aí, you break mas up, você está pedindo para Deus and you're fazer a like, vontade, irmão? but you're asking God to do His will. É, mas a minha vontade não era... But that wasn't Ah! my will. Não estou entendendo? I don't get it. Tem fracasso que é livramento. There are failures that are Tem momentos que você se frustra por algo que não funcionou, There are times that you're frustrated by something that didn't work, mas é livramento de Deus. but that's a deliverance from God. Rapidamente aqui, quando Quickly nós here. podemos fracassar? When can we fail? Eu li a história de Moisés para você entender que I read the story of Moses so that you could understand. Moisés é um personagem bíblico Moses is a biblical character que fracassou algumas vezes, se sentiu frustrado muitas vezes, who failed sometimes and got frustrated many. mas foi um homem usado tremendamente por Deus. But he was a man that was greatly used by the E Lord. quando você pode fracassar? And when can you fail? Primeiro, se você gosta de anotar, anote aí. First, if you like taking notes, Quando take note of você this. não planeja com antecedência. When you don't plan ahead.
Tem fracassos que acontecem porque você não planejou There are failures that will happen because you didn't plan right, com antecedência. like ahead of time. Então, tem um ditado que diz, se there's a você deixa de saying planejar, That says that if you don't está plan, planejando o fracasso. you're planning to fail. Tem coisas que não funcionam porque você não planejou. There are things that won't work because you didn't plan E for às vezes it. nós temos essa cultura And sometimes we have that culture de querer um resultado por algo que nós não planejamos. of wanting results for something you haven't Irmãos, eu planned tenho uma for. dificuldade comigo mesmo. Brothers, I have a hard time with myself. Você não sabe como que eu luto contra mim You mesmo. don't know how much I fight myself Porque o meu temperamento é fleumático, because my temperament is um pouco phlegmatic, de melancólico. a little bit of melancholic. Depois que eu comecei a pastorear, comecei a ficar colérico. And after I started being a pastor, I got É, choleric. porque colérico eu não era nada, irmãos. Because I was nothing like that. Mas depois que eu comecei a conviver com as ovelhas, But after being with the eu sheep, comecei a ficar colérico. I started getting a little bit more angry. Aí estava tirando fotos semana com o senador Magno Malta. Then I was taking pictures with Senator E ele Magno falou assim, Malta vamos this week. cruzar o braço, He was like, let's cross vamos our tirar uma arms. foto de conservador. Let's take a conservative picture. Fica sério, He's like, be serious, man. eu não, nem tirar fotos eu não consigo, I não. can even take a picture like that. Colérico de vez em quando, né? Choleric people sometimes, you Mas know. você imagina quem tem um temperamento fleumático, But can you imagine for que those gosta de that tudo phlegmatic, organizado, those like everything que gosta organized, tudo no seu devido lugar, everything the righteous não place. gosta do caos. They don't like chaos. Ele chega no ambiente, They go into an as cadeiras têm que estar todas All the alinhadas, chairs must be tem que aligned. estar tudo, você não pode ter um papel no chão, cannot be a single piece of paper tem on que the estar tudo floor. funcionando. Everything had to be Imagina working. quando tem uma luz que não Can you acende, imagine when the lights not aí, meu coming Deus, on? cadê? Fica doente. You know, you get sick with that. Oops. Irmão sanguíneo aqui nem viram que a luz estava apagada, Saying né? people didn't even notice the lamp. Duvido se viram, I doubt that. nem vê. No one sees it. Eu luto contra mim mesmo por causa I do struggle with temperamento às myself vezes, because of my temperament sometimes. por querer que tudo aconteça For wanting to make everything certinho, happen. que Really esteja right. tudo organizado. For everything to be organized. Mas tem coisas que fogem do nosso controle, não é mesmo? But there are things that are out of our control, amen? Então deixa eu dizer, não deixe o seu temperamento So tirar a let me sua tell you, paz. don't Não let your deixa temperament não. take your peace away. You Não know? deixe o seu temperamento tirar a Don't sua allow for your paz. temperament to steal away your peace. Não se sinta fracassado porque você planeja tudo também direitinho Don't feel like you're failure because you e plan às things vezes não right acontece. and they don't happen yet. Mas a primeira causa que pode nos levar ao fracasso But the first thing that can é lead não us to planejar failure com a devida antecedência. is not planning ahead. Você imagina a gente que planeja tudo às vezes, né? Can you imagine us who plan everything Às and vezes não sometimes funciona. things don't work? Então fica em paz, irmão. So be at Planejando, peace. Planning, a possibilidade de dar certo é muito maior you have a greater chance of do que succeeding não. than the one planejando. of not planning. Quem você pensa ser daqui 5 anos? Who do you think you'll be in 5 years? Ah, pastor, Oh, pastor, I don't know. don't say. Daqui 5 anos talvez você vai estar no mesmo lugar que você está hoje. Perhaps in 5 years you're going to be in the same place. A não ser por 2 razões diferentes. Unless for 2 different reasons. A primeira First é one buscar conhecimento. is looking for knowledge. Conhecereis a verdade. You shall know the A truth, verdade vos libertará. and the truth shall set you Então o free. conhecimento traz liberdade So knowledge brings para a freedom nossa vida. to our lives. Conhecereis a verdade. You'll know the truth, E tem gente que não conheceu, agora está reclamando. and there are people who didn't get to know it. Conhecereis They're a complaining. verdade. You'll know the truth, E a verdade. and the truth. Então, Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz, o meu povo perece. So in Hosea chapter 6 Por says, falta my de people are conhecimento. perishing because they lack knowledge. Aí você continua lendo o texto, And you diz, keep down reading, and it says, não é porque falta conhecimento, it's not because they lack é knowledge. porque o povo não está o que buscando It's because the people are not o seeking conhecimento. knowledge. Sabe o que significa a palavra perecer? You know what the word perishing means? Então o meu povo perece. So my people perish. Quando você compra um alimento e esse alimento tem data de validade, significa que esse alimento é o quê? When you buy some food Perecível. and that food is Significa que vai has chegar um a momento, expiration date, se esse meaning alimento it's não for perishable. consumido, That means that there's going to be a time if you ele don't vai eat o quê? that's going to go Se up autodestruir. to destruct Então a palavra itself. perecer significa autodestruição. So perishing means self-destruction. Chave, irmão, recebe aí. That's a key. Receive that one.
Quando eu não busco conhecimento, when I don't seek eu vou me knowledge, autodestruir. I'm going to destroy myself. Em lugares que não há conhecimento, In places where there's no as knowledge, pessoas se autodestroem. people destroy No themselves. casamento que não busca conhecimento, In a marriage that's a not looking for destruição knowledge, vem. destruction comes. Nas empresas que não se busca conhecimento, In the business that people don't look for more o knowledge, fracasso vem. failure will come. Numa igreja que não busca In a conhecimento, church that doesn't look for knowledge, a destruição vem. destruction will O come. povo perece, se autodestrói por falta de People perish, they conhecimento. self-destruct because Então, they daqui lack 5 knowledge. anos você pode estar no mesmo lugar, So in 5 years, you might be stuck in the same place. a não ser por duas razões. Unless for two Primeira, things. First of them, decida buscar conhecimento, decide to seek for knowledge. porque o conhecimento vai trazer sabedoria. Because knowledge will bring wisdom. Salomão diz, Provérbios capítulo 4, se você tem ouro, Solomon says Se in você Proverbs tem chapter prata, 4, if you have silver and gold, gasta tudo para alcançar e ter conhecimento, spend everything you have porque o to grow in that conhecimento vai knowledge. trazer sabedoria. Because knowledge will bring wisdom. Tem a sabedoria que é do alto. There's the wisdom that comes from O high. apóstolo Tiago diz que nós temos que pedir, Apostle James says pedir that we com have fé to que Deus ask dá. faithfully and God will Mas give tem a it. sabedoria que nós podemos adquirir But there's the wisdom that we por can causa do acquire conhecimento because of knowledge que nós temos. that Amém? we have. Amen. Quantos estão comigo? How many are following me? Qual é a segunda razão, pastor, que pode me tirar do lugar que eu estou? What's the second reason, Pastor, As that can take me pessoas out que of the você place I'm at? decidir andar com elas. The people who decide to walk with. Tem um ditado que diz, diga-me com quem, There's a saying that says, tell me who Andas. you're walking with, que eu direi. and I'll tell you who you are. Eu mudei esse ditado I aí, changed that one. porque nem sempre as pessoas que você anda com elas Not always the people that you walk with pode dizer quem você é. can tell you who you are. Então eu mudei esse ditado. So I changed that one. Diga-me com quem andas, Tell me who you're walking with, que eu direi onde você pode chegar. that I'll tell you where you might get. Tem pessoas que se você decidir andar com elas, você pode sair de onde está e chegar mais longe. There are people that if you decide to walk with them, you're going to leave where you are Tem and go algumas further. pessoas que você precisa entender There are people that you have to understand que talvez elas estão segurando você num lugar que você não deveria estar. that perhaps they're holding you back somewhere you're not supposed Mas to eu não be. gosto muito de falar isso, que o pessoal fica chateado. Because I don't really like saying this because Né? people Tem uns get crentes que mad. ficam com raiva. There's some Christians that get Tem até um angry. hino do cantor cristão, There's even Patrick, this de vez em very, quando like, toca prayer aqui. song, you know, that Né? Patrick Tá no sometimes cantor, plays né? here. Let It's it in the hymn. go, let it go. Tá no inário, né? No It's in the inário, hymn book. cantor cristão, let it go. Qual é o número aí? What's the Da- number? hã? I don't know, let it go. Forgot the number of it. Mas tem pessoas que às vezes estão segurando você num lugar But there's some people that are just holding you in a place que você não deveria estar. that you're not supposed to be Então, at. se você entender que o planejamento So if you understand that pode planning livrar você de um fracasso, can deliver you from failing, é você entender que você precisa buscar conhecimento it's for you to understand that you must seek knowledge. e que você precisa escolher bem as pessoas And you need to pick do well seu your relacionamento. people who you're going to E be qual é a relating with. segunda coisa, pastor, que pode me levar ao fracasso? And what's the second thing that might lead me to failure, É quando Pastor? você pensa que já chegou lá, Is when you think you already made it there. você pensa que já está tudo certo, You think everything is que right. você já chegou lá, You already got there. e não é bem assim. And that's not quite how it Provérbios, is. capítulo 16, versículo 18, diz que Proverbs chapter o 16 orgulho, says, ele precede o quê? the pride A queda. precedes the fall. Então, muitas vezes nós ficamos arrogantes, So many times we become arrogant, orgulhosos, prideful, porque nós conseguimos chegar em algum lugar. because we're able to get somewhere. Nós nunca podemos determinar se o lugar que nós já chegamos é o lugar mais alto que Deus quer que a gente esteja. We can never determine if the place we're Você at tem is que the highest deixar place Deus God wants us conduzir to os seus be. passos. You need to allow God to guide Deus your continuar steps. guiando você. For God to keep guiding you. Então, por maiores que sejam as suas conquistas, So as great as your accomplishments may be, não ache que você já chegou lá. don't think you made it there. Eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos há 23 anos atrás, I remember I got to the United States 23 years ago. eu congreguei numa igreja. I went to this church, Nessa época a igreja tinha uns 15 membros. and during those days, the church had E um dia eu about 15 sentei com o people. pastor. And one day I sat down with the pastor. E eu falei, pastor, qual é a visão que o senhor tem? I said, Pastor, what's your vision? Qual é o propósito que você entende que Deus tem para essa igreja, para What's esse the purpose you ministério? understand that the Lord has for this church and ministry? E ele falou assim, olha, He said, Pedro, look, Pedro, hoje eu trabalho na Comcast, now I work at Comcast. eu instalo You né, know, na casa das pessoas os I make aparelhos da installations in Comcast. people's homes, you know, for Comcast. E a minha visão
My O vision, meu sonho my dream, é ter 100 pessoas nessa igreja. is having 100 people in the Nós church. temos 100 cadeiras aqui. We have 100 chairs O here. dia que tiver 100 The pessoas, day we have 100 people, eu posso sair da Comcast. I can leave Comcast. O dia que tiver 100 pessoas, The day we have 100 people, eu consigo ter um salário I can have a e salary. eu não preciso trabalhar mais. And I don't need to work anymore. Eu achei uma visão meio pequena, irmão. I thought it was kind of a small-sided Mas eu falei vision. assim, vou ficar por aqui. But I said, okay, I'll stay. Quem sabe no meio do processo, né, In the process, acontece alguma coisa. something might happen. 7 meses, 7 months. tinha 15. 7 meses tinha 100 pessoas In 7 months, there were 100 people no lugar. on that place. E ele todo feliz. And he was so happy. Aí eu falei, See, I said 100 so. pessoas. 100 people. Vou pedir demissão I'm going to quit da Comcast. Comcast. Agora eu posso ter um salário. Now I can have a paycheck. 3 meses depois, irmão, teve um problema tão grande nessa 3 igreja. months later, there was such a huge problem in that church. Acabou a igreja, Church was done. definitivamente. Like, definitely. Fechou a igreja. He closed the doors. Já tem 23 anos. It's been 23 E até hoje years. esse pastor não conseguiu recomeçar um projeto de igreja. And to this day, this pastor has not been able to restart a church project. Nunca pense que você já chegou lá. Never think you made it there. Nunca pense, se acontecer está ótimo. Never think, oh, if that happens, it's great. Deus é quem sabe os pensamentos que tem a seu respeito. God knows the thoughts he Jeremias has about 29. you. That's in Jeremiah 29. É Deus quem sabe. God is the one who knows. Nunca podemos limitar Deus na sua forma de agir. We can never limit God in the way Então, he quando você pensa que já chegou lá, acts. Well, so when you think you got é um there, sinal de que você pode fracassar. it's a sign that you can fail. Qual é a terceira? What's the third Fica tranquilo, one? irmãos, que não é recadinho para acabar o culto, não. That's not for the service Fica to be over, tranquilo, irmão, okay? olha, fala, You não, don't irmão, have to não look. tem negócio recadinho, não. pra That's not acabar. that. É porque os irmãos estão tensos, assim, eu It's because people are a little bit tense. tenho que... Os irmãos estão You have to relax, tudo guys. tenso. Quanto? Quando você pode fracassar? Qual é a terceira causa que pode levar você ao fracasso? What's the third thing that cause you to fail? É quando você tem medo também de assumir alguns riscos. Is when you're afraid of getting through some risks. E alguns riscos são necessários. But risks are necessary O sometimes. medo de fracassar pode levar você ao fracasso. Fear of failing may lead you to fail. A gente fica muito preocupado com o que os outros vão We pensar. get really worried about what others are going to think. E aí você tem medo de assumir alguns riscos. And then you're afraid of taking risks. Você nem tenta. You don't even try. Bom, você precisa tentar. Brothers, you have to try. Se Deus colocou um sonho no seu coração, If God put a dream in your heart, tenta. try. Talvez possa não acontecer no primeiro momento, Perhaps it might not happen at mas first. saiba que se é um sonho de Deus, vai But acontecer. know that if there's a dream from José God, it's demorou gonna 13 happen. anos, Joseph took 13 years desde o momento que ele saiu do fundo do poço. from the time he left the bottom of that pit. Literalmente no fundo do poço. Literally, you know. E fundo do poço, irmãos, é o pior lugar para alguém estar. And that's the worst place for someone to be. Talvez o fundo do poço é a pior fase de um fracasso na vida de alguém. Being at rock bottom is probably Como the eu vou worst me place of levantar? failure in someone's life. How am I going to Como get esse up? casamento vai ser restaurado? How is this marriage going to be Ah, restored? quebrei financeiramente. Oh, I broke financially. Como que eu vou agora ter recursos? How am I going to have resources? Ah, meu ministério foi dividido. Oh, my ministry was Deixa eu divided. dizer algo para você, o fundo do poço Let me não é tell o you, fim, rock bottom is not the end. mas o fundo do poço te dá a oportunidade de olhar para o alto. But that gives you an opportunity to look up high. Porque o único lugar que você pode olhar quando está no fundo do poço é para cima. Because the only place you can look is up. Eleva os meus olhos para os montes. I look up at the De onde me mountains. virá o socorro? Where my help O comes meu from. socorro vem do My Senhor, help comes from the que fez Lord, os céus the e a creator terra. of heavens and earth. Então não pense que o fundo do poço é o fim. So don't think that rock bottom is the end. Ah, e agora? Oh, what now? O que vai ser da minha vida? What's going to happen with my O que vai life? ser dos meus relacionamentos? What's going to happen in my O que vão ser dos relationships? meus filhos? What's going to happen with my Ah, children? pastor, ora porque o meu filho está usando Oh, droga. pastor, pray because my Ah, child o is meu in filho drugs. agora está na cabeça com esse negócio de My ideologia de son gênero. now is thinking about this gender Depois que ele foi ver um ideology filme da Barbie, pastor, ele thing. só After quer they usar went to watch rosa. Barbie, they only want to watch pink. Meu Deus! A última palavra vem de Deus, irmãos. The last word comes from God, brothers. A última palavra vem de Deus. Diga comigo, a The última last palavra word, say, repeat after me. The last vem de word Deus.
comes from Talvez God. quando você pensa que não tem mais jeito para você, So when you think it's not going to work for você you vem para o anymore, culto e recebe uma palavra. you come to service and you E receive essa a palavra word, muda totalmente aquilo que você estava and pensando. this word changes your mind completely. Às vezes você pensa que era um fracassado. Perhaps you think you were a Você failure. pensa que seria o fim da sua carreira You ministerial, think it's the end of your o ministry, fim dos seus negócios. the end of your businesses. E aí Deus fala, Then God aí você says, fala, uau, and you're like, wow, eu vejo uma saída, eu vejo uma porta I see a door, I see a way para out recomeçar. to restart. Não tenha medo de assumir Don't be afraid of taking novos riscos new risks ou riscos necessários. or necessary risks. O medo prepara você para ser um perdedor. Fear prepares you to be a loser. O medo nos prepara para ser um perdedor. Fear prepares you for Então não losing. tenha medo de assumir alguns riscos. So don't be afraid of taking A risks. quarta causa que pode nos levar ao fracasso Fourth thing that might lead you to fail é quando você despreza os avisos de Deus. is when you despise God's warnings. Deus está falando o tempo todo. God's speaking at all times. E às vezes você rejeita o que Deus está falando. And sometimes you reject what Você God's não saying. presta atenção. You don't pay attention. Você está dirigindo You're driving e o seu carro é bom. and your car is good. Seu carro tem um motor potente. Your car has a good Você engine. está a 120 milhas por hora. You're going at 120 Mas não miles per percebe hour, but you don't realize que that. naquela estrada On that road, tem uma placa there's a sign dizendo que você pode dirigir a 70 por hora. say that you can drive up to Porque 70. 70 milhas por hora é um limite 70 miles an hour que is vai manter você em segurança naquela rota. a safe speed limit. Aí de for you. repente você está a 120 por hora. And suddenly you're at 120 Aí per um hour, carro cruza no seu caminho. and a car runs Não by dá you, tempo. and it's not enough Não dá time. tempo. There's not enough time. Mas como você não respeitou But because you didn't o respect limite, the limit, você pode sofrer um acidente. you may suffer an accident. E esse acidente pode te levar até a morte. And that accident might lead you to death. Aí a família vai dizer, a culpa é de Deus. Then the family is going to blame God. Vamos, a culpa é de quem deveria dirigir e manter o Não. limite de segurança. To blame is those Colocou who em are supposed risco to a be vida dele e safe. de outros. Who's going to put in E se eu jeopardy dizer, their lives and Deus ours. sempre nos avisa. That's why I always say God Na always rota do warns nosso us. destino, Fábio, In that route of our sempre destiny, tem Fábio, placas sinalizando. there's always Wrong signs way. showing caminho errado. Caminho errado. Wrong way. Vá a 35 por hora. Go at 35 miles Agora per você hour. pode acelerar, vai a 70 Now por you can hora. speed up. Now it's 70 per Tem hour. gente, irmãos, que acha que a vida só pode ir a 70 por There hora. are people who only think they can only 80 go by por hora. 70, 80s. Está morto aí dirigindo tenso. You're Você dying, percebeu? so tense. Quando você tem que dirigir em alta velocidade, você fica You tenso, realize that you get tense when you have né? to like really Você fica rush. tenso, You get tense, preocupado. concerned. Mas quando você dirige numa velocidade mais baixa, But when you drive at a slower speed, é verdade, você vem dirigindo tranquilo, you drive calmly. de boa. It's all good. Colocar um reggae então, You play some reggae songs. meu Deus! My God. Aí, irmão, por isso que nessas ilhas essas pessoas vivem 200 anos, irmão. That's why those Só islands people live reggae. for 200 years, because you know just the reggae Fui songs. passear aqui em Porto Rico com a minha família, eu pedi uma água, o cara I went to demorou Puerto meia Rico hora. with my family. I Falei, ordered meu water. Deus! The guy took like Pedi a 30 comida, minutes. demorou 2. Ordered some food 2 Aí ele hours falou assim, later. você está na He ilha. said, you're in island E time. nem era baiano, irmão. And he wasn't even from Bahia. É, brothers. você... A vida vai... E tem hora que você tem que desacelerar. And sometimes you just, Não gotta queira dirigir o bring down your tempo speed. todo. Don't wanna drive Querer all resultados time. o tempo Don't want todo. result at all time. Deus sempre nos sinaliza. God always is going to show Quarta you the razão que signs. pode nos levar ao fracasso é quando nós desprezamos Fourth thing that may lead ou us to ignoramos failure, when we ignore o que Deus fala. what God says. E aqui vai um conselho para filhos. And here is an advice for children. Pastor, Deus não falou comigo. Pastor, God did not speak to me. Ah, mas o pai e a mãe falou, irmão. Oh, but your parents did. Eu vou te falar com você. Deus pode não I'll tell descer you, para God falar. can come down Você to não precisa speak ver up. Deus. You don't need to see God. Mas seu pai e sua mãe falou, But if your parents told é you Deus so, falando contigo. that's God talking to you. Ah, mas Deus não falou. Ah, mas o pastor Oh, falou. but God did not say that, Um but the líder pastor falou. did. A leader did. Mas você não tá nem aí para os anúncios que Deus But you don't even care about the announcements that dá para God você através da vida de pessoas. gives you through people's lives. Amen? Amém. Não ignore Don't os ignore avisos de Deus. God's announcements. E por último aqui, And for last, assuma a responsabilidade pelo seu fracasso. have responsibility over your failures. Se em algum momento deu errado, If at some point you went wrong, se você cometeu um erro, if you made a mistake, admita. admit it.
Tem gente, irmãos, que tem dificuldade Some people have a hard time, brothers, de reconhecer que falhou, acknowledging that they de failed, reconhecer que errou, acknowledging they made a mistake, de reconhecer que talvez aquela situação acknowledge that maybe that situation que ela está vivendo that they're living é fruto de uma responsabilidade is fruit of a responsibility que ela não teve coragem that they did not have the de courage assumir. of taking ownership. Assuma a responsabilidade pelos fracassos. Take ownership of your failures. O fracasso não significa o fim. Failure does not mean the end. Quantas pessoas que você conhece, How many people that you tanto know personagens bíblicos in the Bible or not, como seres humanos? just human beings? Thomas Edison, a história diz que foram mais de 1000 Addison, the story says that there were tentativas over 1,000 attempts para que a lâmpada elétrica fosse for the light bulb tivesse um resultado, to have a good result. mas ele não fracassou 1000 vezes. But he did not fail 1,000 times. Ele não fracassou 1000 vezes. He did not fail 1,000 Ele times. fez 1000 tentativas He had 1,000 attempts. e depois da 1000ª vez deu certo. And after the 1,000, Eu quero it dizer para worked. você que pode até não estar dando certo, I'm here to tell you that it might not be mas working se é now. de Deus para você, But if it's from God to assuma you, take a it. responsabilidade Take the de responsibility entender of understanding que alguns erros that some mistakes podem nos levar ao fracasso. might lead us to failure. Mas eu preciso saber But I need to know se esse erro é causa minha. if that mistake is from my own fault. Nós não vemos nenhum vencedor We don't see no winners se desculpando. just apologizing. Você já viu algum vencedor se desculpando? Have you ever seen a winner apologizing? Você já viu algum vencedor chegando para quando é uma competição? Have you ever seen someone who won going to a competition? Você já viu Have you seen that? o Flamengo chegar para o Vasco e dizer, desculpa que eu ganhei. Saying Fluminense. Hã? Fluminense. Olha o inimigo aí. Você viu algum vencedor se desculpar? Have you ever seen someone who won apologizing for O it? camarada está numa luta ali no ringue. Your dad is struggling at the ring. Aí e luta é uma coisa. And you know, Delicada, fight né? is something that's delicate, Aí, right? o primeiro assalto ali And in the first assault there, é só first round there, it's just, one punch. one punch, Soco. um soco. Yeah. Já derrubou o adversário. And you already knocked them Não, down. desculpa. Oh, I'm so sorry. Desculpa. No, I'm so sorry. Você não vê vencedor You don't pedindo see desculpa. winners apologizing. Significa que ele se preparou mais do que o seu oponente. That means that they prepare better than their Significa que opponent. aquele que perdeu tem oportunidade de se preparar It means that those who lost have the opportunity to e prepare de, themselves. quem sabe, numa nova oportunidade, ser vencedor. And perhaps at a new chance, they could be the winners. Então nós não podemos colocar a nossa culpa So we cannot put our blame em outra pessoa in someone else por algo não ter dado certo. for something not working A out. culpa das minhas finanças está assim, Oh, I'm blaming my finances é do being like this. presidente do It's país, in the president of this é nation. da economia. It's the economy. Eu estou assim por causa desse chefe meu aqui do trabalho. Oh, I'm like that because of my boss. É por causa do meu cônjuge. Oh, it's because of my spouse. Tem pessoas que culpam até Deus There are people who even blame God pelos seus fracassos. by their failures. Moisés, Moses, ele saiu da casa dos pais quando ele era bebê, tinha 3 meses de idade. he left his parents' home when he was 3 months old. Foi para um palácio. He went to a palace. E de repente ele foi para o deserto. And suddenly he went to the E desert. no deserto ele poderia ficar, a culpa é do Senhor. And in the desert he might be complaining, saying, the blame is on Eu you, deveria Lord. estar lá no palácio. I should be still at the A palace. culpa é do Senhor que me colocou nesse deserto. It's your fault. You put me here. Às vezes é necessário Deus levar a gente para um deserto, But sometimes God must take us to the desert para a gente entender os nossos fracassos, for us to understand our failures, para nós sermos preparados for us to be prepared para viver o propósito de Deus. to live God's purpose. E depois de 40 anos, Moisés toma essa atitude. And after 40 years, Moses E ele takes that retorna para aquele chance. palácio. And he goes back to that Ele volta a palace. falar com o faraó. And he goes back to speak to Ele volta a Pharaoh. falar com o rei que queria a sua própria He cabeça. goes back to speak to the king that wanted his own E Deus head. começa uma história nova And God starts off a new story com Moisés. with Moses. E foram mais 40 anos And then were 40 more years no deserto. in the desert. O que poderia durar um mês, What could be less than a durou month mais 40 anos. lasted 40 more years. Por quê? Why? Porque o povo Because the quis people arrumar
culpados. wanted to blame. Eles não estavam celebrando a They were libertação, They were not celebrating mas the querendo arrumar deliverance, culpados but they were trying to blame para people aquilo que eles estavam vivendo. for what they were living. E Deus nessa manhã está dizendo para você, olha, se você continuar And God this morning is telling you, look, if you tentando continue arrumar culpados, trying to blame ou não saber lidar com o fracasso, for not people for você not pode knowing how to continuar handle nesse failure, deserto. you might continue in that desert. Poderiam durar 3 meses de Egito a Canaã, It could be 3 months trip from Egypt mas to demorou Canaan, 40 anos. but it took them 40 years. Poderia demorar 1 ano It could be less than a de year Valadares, from de Governador Valadares para Miami, to Miami, mas já estão demorando 10. but it's been 10. Poderia demorar 6 It meses could be lasting 6 months de Greenville from Greenville para Boca Raton, to Boca Raton, mas pode demorar 20 anos. but it might take 20. Poderia demorar 2 anos It could take 2 years de Niterói from Niterói para Parkland, to Parkland, mas pode demorar 20 anos. but it might take 20 years. Você é que decide You're the one that's going to make the decision. se você vai entender If you're going to os understand momentos que você enfrenta the moments that you e que face geram fracassos na tua vida, and that create failures in your life, superar, overcome, a volta por cima, turn your game entender around, que Deus está te preparando na rota desse and destino understand that God's preparing the route of the e que o destiny, fracasso não é o fim. and that failure is not the end. Você pode sair daqui nessa manhã You might leave this place this na morning certeza que está no lugar certo, with the assurance that you're at the right place, vivendo o tempo de Deus living God's time para a tua vida, for your life. para a tua história. Eu for quero your orar story. com você, nós I vamos want to pray terminar. with you. We're going to finish. Eu quero orar com você nessa I want manhã. to pray with you Feche this seus morning. olhos por um momento. Close your eyes for a moment. Não sei há quanto tempo você está nos Estados Unidos. I don't know how long you've been in the United States. Talvez veio passar uma temporada. Perhaps you just came to Talvez spend a apenas season. está passeando. Perhaps you're just trip Talvez veio traveling. determinado a ficar alguns meses. Perhaps you're determined to stay for a few months. E talvez fez planos. And perhaps you planned E planos que ainda não se concretizaram. and plans that have not come about Mas Deus te yet. trouxe aqui essa manhã para dizer que But God brought you here this o morning to fracasso tell you não é o fim. that failure is not the end. Não há nenhuma vida humana que não tenha experimentado fracasso. There's no human life that has not tasted failure. Mas eu quero dizer para você que But I want to Deus está tell te dando a you oportunidade de levantar, that God is giving you an opportunity to get up, de não querer achar culpados, of not trying to find people to blame, entender que tem alguns fracassos que são livramentos. and understanding that some failures are Pra actually tua deliverances for your life. E nós vamos orar. And we're going to pray. Eu queria convidar você a ficar de pé. And I want to invite you to stand up Nesse momento, fica de pé no seu during this lugar. time. Stand up in your place. Fica de pé no seu lugar. Stand up where you're at. Talvez essa é a palavra que eu precisava ouvir. And perhaps that's the word that I needed to Talvez hear. essa é a palavra que você precisava ouvir. Perhaps that's the word that you needed to hear. E nesse ambiente sobrenatural, And in this supernatural environment, nós podemos sair we can leave transformados. transformed. Moisés é um homem que nos inspira. Moses is a man that inspires us. Ao longo da sua jornada, ele teve que aprender a lidar Throughout his journey, he needed to learn how com o to fracasso handle failure e saber que Deus era com ele. and knowing that God was with him. Nós falamos aqui sobre Adão, que foi expulso lá do Éden. We talked here about Adam who was cast out Ele of Eden. fracassou, He failed. mas Deus deu a oportunidade dele recomeçar. But God gave him an opportunity to restart. Mas quando Deus vem no Éden para estar com ele, But when God comes to Eden to be with faz a him, perguntar: Adão, onde tu estás? instead of asking Adam, where are you? Ele poderia ter dito: Senhor, He could have said, Lord, eu fracassei. I failed. Eis-me aqui. I'm here. Eu fracassei, I failed. mas eis-me aqui. But here I am. Mas Deus fala: Adão, But God says, Adam, onde estás? where are you? Ele disse: foi a mulher And he says, it was the woman que tu me deste. that you gave me. Ele já quis logo arrumar uma already desculpa trying para o seu To fracasso. find an excuse for his own failure. E a mulher diz: ah, foi a And serpente. the woman says, it was the Ela me snake. enganou. He deceived me. Irmãos, Brothers, não vamos querer arrumar culpados, let's stop trying to find mas vamos sair daqui culprits. nessa manhã We're going to leave this place this morning, assumindo as nossas responsabilidades, having our responsibilities, certificar-nos que Deus é conosco making sure that God is with e us, que existe um caminho mais excelente, and that there's an excellent que existe um path. caminho que Deus tem traçado para cada um de There's nós. a path that the Lord has been writing for us. Eu quero orar com você. Coloca a mão sobre o seu I want to pray coração. with you. Put your hand over your heart.
Provérbio diz que do nosso coração provém todas as saídas da vida. In Proverbs it says that from our Pai, em heart nome comes de all the Jesus, access of life. Father, in the name aqui of está a Jesus, sua igreja, here's your church. é o teu povo, It's your people. é a tua noiva. It's your bride. E nessa manhã nós somos motivados por esta palavra. And this morning we're motivated by this word. Moisés, ele foi chamado Moses was called a assumir uma posição, to take a position, a trazer liberdade a uma nação inteira. to bring freedom to a whole nation. E o Senhor ensinou Moisés a lidar com o fracasso. And you taught Moses how to handle O Senhor nos failure. trouxe a esse país You brought us to this nation. porque todos os dias existem pessoas à nossa Because volta every day there are people around us que precisam conhecer a Ti, who need to get to know you. que precisam aprender a lidar com a Who frustração, need to learn how to handle que frustration. precisam ser transformadas, Who need to be transformed, curadas. healed. Que nessa manhã o Senhor nos leve ao nosso lugar, May this morning you lead us to that place, à nossa to casa, our home, ao nosso trabalho, to our jobs, ao nosso ministério. to our ministry. Entendemos que é o Senhor que age em nós And we understand that the Lord is the one moving e in us através de nós. and through us. O Senhor é conosco. The Lord is with us, O Father. fracasso não é o fim. And the failure is not the end. Ensina-nos a deixar as coisas para trás Teach us how to leave things behind. e avançarmos para as que estão diante de nós. And moving forward to the things that are ahead Assim of como us. Paulo disse, nós possamos prosseguir para o alvo. Like Paul says, may we keep walking towards the target. Quero colocar cada uma dessas pessoas em tuas mãos. I want to place each one of these people in your E nós vamos hands. declarar que o Senhor é bom. And we're going to declare that the Lord is good. E nós vamos sair daqui com a convicção And we're going to leave this place with de the que o Senhor é assurance conosco. that the Lord is Em with nome us. de In the name of Jesus. Jesus. Vamos declarar essa canção em Let's nome de declare this Jesus. song in the name of